Vamos iniciar a entrevista coletiva do técnico Fernando Seabra. Seabra, boa noite. Diego Pérez, Rádio 102 FM, estamos ao vivo. O Bragantino fez uma baita partida contra o São Paulo, né? A gente falou bastante sobre ela. Também contra o Palmeiras, mas nos jogos seguintes, tanto contra o Novo Horizontino e hoje contra o Botafogo, o time teve muita dificuldade, sobretudo hoje. No primeiro tempo, no segundo até criou uma ou outra oportunidade. Mas o porquê que você acha que o time não consegue manter o bom desempenho, não consegue ter uma sequência de bons jogos? Boa noite. Eu entendo que contra o Novo Horizontino nós fizemos um jogo muito bom, tirando a reta final ali do segundo tempo do jogo. Finalizamos muito mais, criamos muito mais chances que o adversário. Mas realmente na partida de hoje o nosso desempenho foi abaixo em relação à consistência da nossa construção e em relação à nossa produtividade para criar chances de gol. Fizemos um primeiro tempo com muitos erros, sofrendo muitos contra-ataques e gerando muito pouco perigo para o Botafogo, né? Então, realmente, a inconsistência de um jogo para o outro, ela preocupa. A gente sabe que a preparação do jogo com 3 dias, e é um jogo totalmente diferente do jogo do São Paulo, né? Então, isso faz parte, né, das dificuldades, dos desafios que a gente enfrenta. Se você for ver de uma forma geral, né, várias equipes estão tendo dificuldade em conseguir construir, furar e criar oportunidades contra equipes com linha de 5. Foi assim com o próprio São Paulo contra nós, no segundo tempo mesmo, com 1 a menos, né? E o espaço do jogo fica mais reduzido, o Botafogo conseguiu ter mérito na sua compactação, nos seus movimentos defensivos, e gerou dificuldade para individualmente a gente conseguir ter tempo de se movimentar, de receber e de enxergar opções livres que em alguns momentos tínhamos, mas não fomos capazes de ter tempo de perceber para poder fazer escolhas melhores, né? No segundo tempo, em função de estar perdendo da emergência do jogo, conseguimos, com jogadas individuais, com um pouco mais de bolas diretas, ter mais presença ofensiva, mas ainda assim não conseguimos ser assertivos o suficiente para criar uma chance muito clara de gol, né? Então a gente tem que reconhecer que hoje o adversário soube, dentro da proposta dele, prevalecer do ponto de vista da segurança defensiva e nos gerou alguns perigos em alguns momentos com seus contra-ataques em especial. Foram felizes nesse sentido e ficam as lições para as partidas sequentes, né? Mesmo pegando um adversário com um bloco médio baixo, com linha de 5, nós temos que ter objetividade, nós temos que ter repertório para terminar as jogadas, para não ficar sujeito a, em algum momento, sofrer transições. E foram aspectos que faltaram para a gente hoje, tanto do ponto de vista coletivo quanto individual. A gente, é lógico, tinha trabalhado muito do ponto de vista também psicológico e de grupo para buscar a consistência, para buscar uma sequência de bom desempenho e de vitória, e acabou não acontecendo, e muito disso em função do cenário, que foi o próprio jogo, de algumas dificuldades que tivemos no primeiro tempo e do mérito do adversário. Seabra, boa noite para você, sou o Luiz Augusto aqui da Rádio CBN. A respeito do desempenho do jogo hoje, né, você falou agora há pouco, né, que achou que o Bragantino esteve abaixo hoje, foi mais por demérito da equipe ou por mérito do adversário? E nesse grupo tão embolado que está o Bragantino, a luta do time, você vê que hoje a prioridade, o foco, é para se livrar logo de qualquer risco de rebaixamento, ou dá para falar ainda em classificação próxima fase? Olha, nós estamos focados em buscar a classificação e automaticamente isso nos afasta da situação incômoda de estar na parte de baixo da tabela, né? Então, acho que uma coisa é consequência da outra, a gente tem que encarar esse desafio duplo, sendo sempre muito sério e realista, mas também com ambição de prosseguir na competição, porque é uma equipe que tem todas as condições para atingir esse objetivo.
Do ponto de vista do jogo, teve momentos e momentos. Acho que é uma mescla, né? Em algumas situações prevaleceu o mérito do Botafogo, em algumas situações prevaleceu algumas dificuldades que nós tivemos por questão de escolha, por questão de dar uma celeridade maior para o jogo, de identificar os momentos que necessitavam de uma troca de ritmo, de colocar uma bola nas costas da defesa, de acelerar rápido para terminar na área e fazer um atacar marcando alto para não sofrer uma transição. Então, assim, no intervalo, a minha conversa com os jogadores é isso: a gente precisa colocar ritmo no jogo e, quando for preciso ou vantajoso, trocar de ritmo para terminar as jogadas. E a gente precisa fazer mais movimentos para as costas da defesa do adversário e precisamos atingir mais o espaço entre linhas que a gente praticamente não acessou no primeiro tempo. Então, ainda no primeiro tempo, tivemos algumas situações muito boas de transição ofensiva, muito promissoras, mas aí as escolhas acabaram não sendo tão boas, né? O tempo de conduzir, o momento de soltar a bola, e depois que o Botafogo acaba fazendo o seu gol, essas oportunidades vão diminuindo, porque, logicamente, eles vão recuando a marcação e eles vão passar a ter as transições, né? Então, eu acho que não dá para dizer que é uma coisa só ou é a outra, e nem que foi no mesmo cenário durante todo o jogo, mas acho que teve esses dois componentes presentes do início ao fim. Fernando, sou Reginaldo Decares, TH+, aqui de Ribeirão Preto, TV TH+. O Bragantino, de candidato a títulos, logo na sua formação, quando virou empresa, o Bragantino sentindo muitas dificuldades, desde o ano passado, sofrendo aí com questão de quase rebaixamento no Brasileiro, e agora no Paulista também com uma situação muito difícil. O que você acredita aí que o Bragantino vem vivendo esse momento complicado? Olha, isso é uma análise que tem que ser ponderada e, na verdade, considerar aspectos que são muito abrangentes, né? É muito difícil a gente querer apontar o dedo para uma coisa ou outra, porque seria um simplismo muito grande, né? Nesse momento, a gente vem de uma pré-temporada que é muito curta, quase inexistente, aí de 10 dias, e jogo atrás de jogo, de um elenco que teve transformações grandes em relação à chegada e saída de jogadores. Se você for comparar, o Botafogo se apresentou aqui dia 12 de dezembro, tá certo? Começou a treinar 12 de dezembro. E alguns adversários que a gente tem enfrentado, eles iniciaram muito antes, como foi o próprio São Bernardo, enfim, o próprio Velo. Então, você vê que, analisando os jogos do Campeonato Paulista, as equipes que tiveram ali mais ou menos o período de férias e preparação semelhantes a nós, Corinthians, Palmeiras, São Paulo, nós tivemos um desempenho, né, próximo, e eles mesmo vencendo alguns jogos também têm tido dificuldades, né, mesmo quando enfrentam essas equipes que têm tempo de preparação. Então, seria muito fácil e bonito, né, no futebol, você só querer ou estalar o dedo. Quer dizer, o tempo de preparação, o trabalho, o tempo para os jogadores se conhecerem, se assimilarem, né, gerar aquele tipo de vínculo estreito e intimidade que aprofunda o sentimento de grupo, tudo isso leva tempo. E os jogadores estão trabalhando nesse sentido, e o vestiário, eu acho que está ficando muito mais vivo, mas são coisas que não vão acontecer todo jogo de forma linear. Tudo isso é processo, né? E eu entendo, do ponto de vista da temporada, a gente está passando pelas fases iniciais desse processo, já tendo que competir, em alguns momentos, contra equipes que já estão mais adiantadas nesse processo. Então, esse é um fator que muitas vezes é negligenciado, né, no nosso futebol, o tempo para se preparar, né, de forma adequada. No caso de um elenco como o nosso, quando tem uma mudança grande do número de jogadores, tudo isso leva um tempo de assimilação, e ela está acontecendo. Nós fizemos contra o Novo Horizontino, tirando a retinha final do jogo, um grande jogo. Contra a Inter de Limeira, que era um adversário que, embora esteja numa parte baixa da tabela, era um jogo difícil. Nós iniciamos bem, criamos chances, sofremos um gol, conseguimos reagir no jogo e fazer um gol lá dentro. Você vê a dificuldade, por exemplo, do São Paulo, que é uma equipe de Série A de brasileira, que teve com a Inter de Limeira no jogo de ontem. Então, o Campeonato Paulista é muito competitivo, e nem todas as equipes estão exatamente no mesmo momento do processo. Então,
tem essa diferença de tempo também, né? Em que as equipes estão juntas, e isso acaba se manifestando, né, no desempenho das equipes, nos resultados dos jogos, e torna a competição também muito difícil. Seabra, e até nesse sentido, né, o Bragantino tem o Noroeste no próximo sábado. Nesse período de tempo, como tornar a equipe mais criativa? Porque a impressão que fica é que o Bragantino toca de um lado para o outro a bola, principalmente no sistema defensivo, abre muito com os pontas e os laterais e cruza. Talvez falte essa criatividade ali no meio-campo. Como corrigir isso já para o jogo do Noroeste? Você espera contar, quem sabe, com o Fernando, com o Lucas Barbosa para esse jogo? Olha, na verdade, eles estão seguindo o processo deles, né, de recuperação aí e de transição, e nós temos que buscar as soluções coletivamente, né? Independente do 11 que vai iniciar o jogo, a gente coletivamente precisa ter a clareza de quais situações são desvantajosas quando se tem a bola para construir, quais são vantajosas, e conseguir direcionar o jogo para situações que são vantajosas, né? Então, hoje a gente teve dificuldade de fazer isso. Como eu te disse, acessamos muito pouco o espaço entre linha e o fundo de campo, e aí a sua observação está perfeita. A gente ficou circulando e tentando bater nas pontas para, a partir dali, sair algo, né? E aí ficou muito dependente de jogada individual, que é importante ter, mas é importante ter mais variabilidade, né? Então, a gente conta com a qualidade e com a inteligência dos jogadores para fazer a análise, fazer as correções, e mesmo num curto período, muitas vezes eles conseguem ter essa habilidade de modular o comportamento, porque entendem algo que faz sentido e colocar em prática no próximo jogo, né? Mas aquilo que eu tenho te dito, normalmente, quando as equipes conseguem se colocar com um bloco baixo e ter clareza de alguns gatilhos, mas defender muito bem espaço antes de fazer o gatilho que te pressiona, ela pode ser muito segura defensivamente e te colocar em algumas situações desconfortáveis durante a sua construção. O Botafogo fez isso muito bem hoje. Acho que ele teve um mérito grande nesse sentido. Foi uma equipe muito bem preparada e muito bem treinada para o jogo. E a gente faz a leitura disso que está acontecendo e tem a oportunidade, principalmente, de, no intervalo, passar, né? Agora, mas nem sempre o efeito, quando você consegue alimentar de informação no intervalo, ele vai vir de forma imediata, né? Então, a gente buscou algumas soluções que pudessem ser mais simples e mais rápidas, né? E ainda assim o jogo continua com um grau de dificuldade alta para a gente, embora tenhamos conseguido ter mais pressão e empurrar o adversário em alguns momentos para a sua área. Mas é isso, precisamos conseguir criar chances mais limpas, mesmo contra os blocos mais baixos.